שלום לכל ישראליתים בהרבות כנפות של הארץ, אפילו בישראל ארצנו. ריני זקן אסף בן עמי קריספי לוי מיישוב ישראלית של פריירה ברט. אני ראיתי רוצה איתכם על המצוות של תורה יהוה, מפני הם חשובים לנו israelitim. Aqui é o ancião Asaf da comunidade israelita de Pereira Barreto e nós vamos continuar com os estudos da Torá. Nós paramos no item de número 277, agora vamos para o 278. O item de 278, nós estamos falando ainda sobre idolatria, sobre os falsos costumes. E o item 278 é não adotar os hábitos e costume dos falsos adoradores. Eu quero convidar você que está me acompanhando para ler comigo no livro de Vaikra, no capítulo 20, versículo 23 a 26, que diz assim. Vaikra, capítulo 20, versículos 23 a 26, que diz assim: Vós não tereis o vosso halahá nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque elas cometeram todas estas coisas, então eu me aborreci com eles. Mas eu vos disse, vós herdareis a terra deles, e eu as darei para vós possuirdes. Uma terra que mana leite e mel. Eu sou Yahweh, vosso Elohim, que vos separou de outros povos. Vós, portanto, fareis uma diferença entre criaturas vivas, que são limpas e as imundas, e entre aves imundas e limpas. E vós não fareis o vosso ser abominável por um animal, ou através de ave, ou por qualquer espécie de algo vivo que rasteja no chão, que eu os separei de vós como imunda. E vós me sereis kadoshim, puros, porque eu, Yahweh, sou Kadosh, e vos separei de outros povos para vos serdes meus. Então nós vemos que aquelas nações antes de Israel, os egípcios, Mitzrim, os Filistim, os Cananim, todas aquelas nações, o Eterno deu a Torá naquele tempo oral, quando o Eterno soprava nos ouvidos do homem e da mulher. E eles não aborreceram. E agora o Eterno levanta, dentre os Benei Yaakov, dentre os filhos de Israel, um povo para ser separado para ele, para que pudesse não adotar os hábitos e costumes dos falsos adoradores. Quer dizer, é uma lei, todos nós vamos ser julgados por essa lei. Essa lei independe de religião. Diante da lei do Eterno não existe religião, nem islamismo, nem cristianismo, nem judaísmo, nem filosofias. Todos nós vamos ser julgados pela lei do Eterno. Por isso que é importante nós observarmos os mitzvot da lei do Eterno. Eu gostaria de convidar o prezado espectador para que acompanhasse comigo uma leitura no livro do profeta do Navi Irmiaú, capítulo 10, versículo 11. Irmiaú, capítulo 10, versículo 11. Assim tu lhes dirá: os Elohims que não fizeram o Shammai e a terra perecerão da terra e debaixo deste Shammai. Elohim 10, o 1 e o 2 também, né? E diz assim: ouvi a palavra que Yahweh vos fala, ó Beit de Israel, ó casa de Israel. Assim diz Yahweh:
não aprendais o caminho dos pagãos, das nações, dos góis, e não vos amedrontei com sinais dos chamais, porque os pagãos se amedrontam com eles. Então nós vemos muitas religiões seguindo costumes pagãos, pedindo sinais no céu, buscando fogo nos montes. Agora, tudo isso faz com que o povo esqueça da lei do Eterno, da Torá, que é a nossa vida. Ele disse: eu coloco entre vós, diante de vós, a bênção, a brahá, e coloco aquela lá, a maldição. Ramavet, a morte, e Rahaim, a vida. Escolha Raim, a vida, para que vivas. Evidentemente que quando o homem adentra por religiões, são chamados atalhos, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, brahmanismo, budismo, shintoísmo, tudo isso são atalhos que os homens escolheram e se distanciaram da palavra do Eterno. Porque essas religiões, cada uma fizeram os seus livros, cada um escolheram homens, né, que fundaram elas e foram idolatrados por os seus pares. Mas o justo israelita, o justo judeu, ele segue somente aquilo que saiu da boca do Eterno, a Torá. Nós vamos ver agora no livro da Torá oral, esse item de número 278. 278. Não adotar os hábitos e costumes dos falsos adoradores. Shemot, capítulo 7, versículo 11 e 12. Shemot, capítulo 7, versículo 11 e 12. Então Faraó também chamou os sábios, os feiticeiros e os mágicos do Mitzraim, e eles também fizeram isso de alguma forma, com seus encantamentos. Porque eles lançaram cada homem a sua vara, e elas se tornaram serpente, mas a vara de Aharon tragou as suas varas. Então nós vemos que Moisés e Arão, quando eles foram a Faraó, né, eles fizeram como o Eterno tinha lhes ordenado, e Aharon lançou sua vara diante de Faraó e diante dos seus avadinhos. A vara de Aharon se tornou em uma serpente. E Faraó falou: eu também, meus magos também fazem o mesmo. Então chamou os sábios do Egito, os feiticeiros, mágicos, e eles fizeram isso de alguma forma com seus encantamentos. Agora, a diferença foi que a vara de Aharon, ela engoliu, tragou todas aquelas varas dos feiticeiros. Né? Dos feiticeiros. Então, é por isso que hoje quantos israelitas das 12 tribos estão em feitiçaria, está em mágica, em encantamento, seguindo livros espíritas, livros de sincretismo religioso. E o Eterno convida você para que você volte somente para a Torá, para a lei suprema, a lei que saiu da boca do Altíssimo. No tempo de Yahushua, Hamashia e seus talmudins, esse item de número 278 é o item que nós estamos estudando. Não adotar os hábitos e costumes dos falsos adoradores. Vamos ver em Masei Shilihim, Atos 19, 24 e 27. Masei Shilihim, Atos 19, 24 e 27. 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 Porque certo homem chamado Demétrios, um artífice de prata,
que fez um santuário prateado para Artemis, uma deusa pagã que trazia muito lucro aos artesãos. E tendo eles convocado e reunido os edificadores do templo, disse-lhes: senhores, vós sabeis que por meio dessa arte nós obtemos nossa riqueza. Além do mais, vós vedes e ouvis que não somente em Efísia, mas quase ao longo de toda a Ásia Menor, esse Shaul tem persuadido e afastado muita gente, dizendo que não são Elohim o que nós fazemos com nossas mãos. De modo que não só nosso sustento está sob perigo de se reduzir a nada, mas também o templo da grande, poderosa Artemis venha a ser menosprezada e a magnificência dela seja destruída, a quem todos na Ásia Menor e no Olam adoram. Então nós vemos aqui esse povo já na Ásia, desviado da lei do Eterno, adorando ídolos. E tinha ali a Artemis, a deusa Diana, que dava lucro, porque religiões vivem de lucro, né? De exploração aos seus fiéis. E nós vemos que o Eterno diz: sai dela, povo meu. Temos que fugir dessas grandes religiões, dessas grandes filosofias, e voltarmos para adorar o Eterno. Quando guardamos seus estatutos, seu juízo, nós adquirimos uma sabedoria que nos dá vida, que alonga os nossos dias de vida. O Eterno diz: desviarei a enfermidade de ti. Se o inimigo vir por um caminho, fugirá por 7. Abençoarei a tua amassadeira, abençoarei o teu pão, quando tu guardar os meus estatutos e os meus juízos, que eu te ordeno hoje. Então, escolha você a vida, porque o Eterno coloca diante de você a Torá, que é a vida. E as religiões são atalhos, como eu disse, são mortes. Agora, é interessante que nós voltemos para o Eterno de todos os nossos corações. E Shaul ali repreendeu, como Haron fez com as varas dos magos, dos sábios de Faraó. Shaul também expôs ali diante de todos que aquela deusa que eles adoravam era apenas feita de mãos de homens, de barro. E muitos daqueles povos ali na Ásia se converteram ao Eterno, fizeram a sua techuvá e voltaram para guardar a Torá e honrar o nome Yahushua. Bom, nós vamos para o outro item, o item de número 279. Não fazer adivinhações. Não fazer adivinhações. Vaikra 19, 26. Vaikra 19, 26. Vaikra 19, 26. Não comereis algo com Odã, com o sangue, nem usarei práticas de encantamento, e nem observarei os tempos por práticas de adivinhações. Como nós vemos hoje, né? As pessoas às vezes estão nos templos, hoje alguém está aí, alguém com câncer, alguém está doente, mas quem não está doente hoje? Ou alguém está com problema, mas quem não tem problema hoje? O problema é o preço da vida. A vida sem problema não é vida. Então, usam desses artifícios, às vezes, para enganar o povo. Né? Porque eu tive um sonho. Isso até entre os israelitas, né? Muitos cabalistas, muitos pastores, até dentro do próprio muçulmano também. Né? Então existe tudo isso, e fora as filosofias ainda, espiritismo e outros ismos, né? Que são contra a lei do Eterno. Agora, nós vemos que lá em Masei Shilhim, Atos capítulo 16, tinha esse mesmo problema. Né? Atos capítulo 16 a 18,
E sucedeu que quando nós íamos às tefilote, às orações do Shabat, uma jovem possessa de um rua imundo de adivinhação, porque é um espírito imundo. Né? É um espírito imundo, esse espírito de adivinhação. Ah, eu sonhei que ia acontecer isso. Ah, eu sonhei que ia dar o bicho tal. Não. Veio ao nosso encontro e ela trazia para seus senhores muito lucro. E a mesma seguiu a Shaul e a nós e clamava, dizendo: esses homens que nos mostram o derer da salvação são os avadim do El Elyon. E isto ela fez por muitos dias. Mas Shaul, estando incomodado, voltou-se e disse ao rua imundo: eu te ordeno em nome de Yahushua Ramoshia que saias dela. E ele saiu na mesma hora. Então aquele espírito de adivinhação que estava no corpo daquela jovem, que trazia muitos lucros para o seu senhor. Então nós vemos hoje cartomante, búzios, tarô e vários outros tipos de coisa, que traz muito lucro. E fora ainda os livros das religiões que estimulam a isso. Agora, o Eterno convida nós para a Torá. A Torá é vida. É você ouvir o que saiu da voz do Eterno, não o que saiu da voz do homem. O que está escrito nos 603 ordenanças, estatutos e juízos. Volto novamente a citar Guilhana 18:4, quando o Eterno diz: sai dela, povo meu. Quer dizer, o povo do Eterno está dentro das religiões. E notamos que por muito dia aquela mulher saía, né? Ela até falou a verdade, né? Esses homens que pregam aí a palavra do Eterno, o nome do Eterno, eles são servos do Mashiach. Mas Shaul ficou incomodado, porque muito dia ela já ia atrás deles. E ele disse: em nome de Yahushua, porque o nome Yahushua tem força, ele é o nome da Torá, o nome que assinou a Torá. Em nome de Yahushua Hamoshia, que saia dela. E imediatamente aquele espírito saiu daquela moça. Bom, nós vamos para a Torá oral, no tempo de Avraham, de Yitzhak, Yaakov, de Job, esse item de número 279. Não fazer adivinhações. Shemote 7, 11. Shemote 7 e 11. Shemote 7 e 11. Então Faraó chamou também os sábios, os feiticeiros e os mágicos do Mitzrayim, e eles também fizeram isso de alguma forma com os seus encantamentos. Só que são espíritos de mentira, igual nós vimos lá na Torá. Igual nós vimos nessa moça. E a mentira, ela só dura enquanto a verdade não chega. A Torá é a única verdade. David fala no Salmo, no Terrilim de número 119, a tua Torá é a verdade desde o princípio. Escondi a tua palavra dentro do meu coração, para mim não pecar contra ti. E notamos que foi por isso que a vara de Aharon, ela engoliu todas aquelas outras varas de mentira. Vamos para o item de número 280. Não orientar nossa conduta pelas estrelas, astrologia. Vaikra 19, 26. Vaikra 19, 26. Vaikra 19, 26. Não comereis algo com o dano, nem usareis práticas de encantamento, e nem observarei os tempos por práticas de adivinhações. Os tempos. Nós vemos que a astrologia é uma das ciências antigas e que o Eterno repudia na sua Torá. Né? Pessoa consulta os astros, planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. E hoje ainda vemos aí os astrólogos, né? Os adivinhos, como no Egito Antigo. Agora, nós estamos falando para pessoas que esperamos que o Espírito do Eterno liberte desse tipo de coisa. E que volte a guardar somente a Torá, igual justo israelita das 12 tribos
guardaram. O nosso objetivo é juntar as 12 tribos de Israel, né? A chamada 10 tribos, casa de Efraim, e as outras 2 tribos, casa de Judá e Benjamim, conforme está escrito na Torá, que nos últimos dias elas juntariam e voltariam para guardar a Torá, para que o Eterno leve nós para a nossa terra. Todas essas tranqueiras que tem hoje Israel, tanto no meio dos judeus, como no meio dos árabes, como no meio dos goim, vai ter que sair. Porque está escrito lá no livro do profeta Zacariaú, livro do profeta Zacariaú, no capítulo 13, que diz assim, e versículo 1 e 2, naquele dia haverá uma fonte aberta para Beit de David e para os habitantes de Jerusalém, por causa do pecado e por causa da imundícia. E virá se passar que naquele dia, diz Yahweh Tisvaot, eu eliminarei o nome dos ídolos da terra, e eles nunca mais serão lembrados. E também eu farei com que os Neviim, os profetas e o Rua imundo saiam da terra. Esse Rua imundo que produz esse espírito de adivinhações, de astrologia, espírito de feitiçaria, né? Todo esse espírito de nomes falsos serão tirados de Jerusalém. Então, vamos ver esse item na Torá oral, esse item de número 280, Shemot 7:11, né? Nós já vimos lá que fala que a vara de Aharon, ela engoliu aquelas outras varas dos sábios, dos adivinhos de Faraó. No tempo de Yoshua e os talmudinhos, né? Esse item 280, não orientar nossa conduta pelas estrelas, astrologia, eu convido você para que lê no livro de Yohanan Aleph, 1 João 5:21, Yohanan Aleph, 1 João 5:21, Yohanan Aleph, 1 João 5:21. Nós estamos já quase terminando. Yohanan Aleph, 1 João 5:21. Primeiro João 5:21. Bnei Israel, guardai a vós mesmo dos ídolos. Amém. Amém. Então essa é a orientação, né, que o Eterno nos dá para que nós guardemos dos ídolos, que produz todo esse tipo de feitiçaria, de adivinhação, de idolatria, nomes falsos, e faz com que o israelita verdadeiro, o judeu verdadeiro, afaste da Torá. Eu, quando estou falando judeu, eu falo como está escrito na Torá. Israel são 12 tribos. Israel não é uma tribo só. E Judá é apenas uma tribo que hoje está mesclada com os casares, com o judaísmo rabino pós-tempo e até com os novos, alguns convertidos. Não, mas eu estou falando das 12 tribos. E Judá e Arudá está no meio, né? Então, o correto não é judeu, o correto é israelita, conforme era no passado. Que o Eterno possa te abençoar, Haolam, Yahu, Shua, Yahol Levarer, Atem Berrashem, Kadosh Shel Toratecha Ishe, Olkol Mitzvot Sheani Dibarti Kam, יוחלים לחזקים אותיכי ורמשפטכי וכל חיים אשר שומעים לי. זה רע ברכה של זקן אסף. שלום לכולם.